Olá, gente! No vídeo de hoje vamos falar sobre o estágio obrigatório na medicina veterinária. Tudo o que você precisa fazer. Esse vídeo foi uma sugestão da minha seguidora Eduarda, então eu quero agradecer a ela a sugestão. E se você tiver alguma dúvida também, você pode deixar que eu respondo em vídeo, tá? Com o maior prazer. Então, vamos falar. O estágio obrigatório no curso de medicina veterinária, ele é feito no último período, que é o 10º período. E a medicina veterinária é um curso onde as pessoas, ela tem uma coisa que eu não vejo nos outros cursos, que muita gente sai do seu estado para fazer o estágio fora. E se você acompanhou os vídeos anteriores, eu tinha falado que fui aceita para um estágio em Botucatu, na Unesp. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu falo isso. E depois tem um outro vídeo falando da pandemia, que o estágio foi cancelado. E eu vou colocar aqui também o outro vídeo. Mas eu vou explicar para você como é o procedimento para quando for a sua vez de fazer o seu estágio obrigatório. Então, você tem duas opções, né? A opção de fazer o seu... Eu falo duas opções porque eu vou focar em quem quer cão e gato, né? Tem gente que quer grandes, também é meio parecido, mas se for para querer estagiar numa fazenda assim, né? Também é uma opção. Mas assim, geralmente quem quer pequenos, tem duas opções. Ou você vai para um hospital público de alguma universidade, pode ser a sua, pode ser outra, ou você vai para uma clínica particular. Então vamos lá. Se você opta por fazer em uma outra universidade, né, como era o meu caso, que eu ia lá para a Unesp, ou você quer fazer de outro estado, você tem que entrar no site da universidade e ver quais são os pré-requisitos para você estagiar lá. O estágio obrigatório. Lembrando que muitas faculdades, eles não aceitam mais estagiários de fora para estágio extracurricular, só se o estágio for obrigatório. Primeiro, para você estagiar em outra faculdade, é necessário que a sua faculdade de origem, a faculdade que você quer ir, tenha um convênio. Então, você pode olhar no site se tem um convênio, perguntar a algum coordenador do curso se o convênio já existe. Mas se não existir, não quer dizer que você não vai estagiar lá. O seu coordenador, ele pode pedir um convênio com o coordenador de lá e as faculdades fazem esse laço e aí pode estagiar tranquilamente. Então, você vai ver o período. Por exemplo, eu tive que... O meu estágio, ele era para começar em abril desse ano, 2020. Eu mandei minha inscrição em 2019, um ano antes, acho que em março do ano passado foi quando abriu e eu já tinha mandado. Então tem que entrar no site, vai lá, tem sempre uma aba estágios, aí tem lá estagiários de outras universidades. Aí você vai ver qual é o período, geralmente depende da faculdade, geralmente é num semestre antes, quando é muito concorrido assim, às vezes é um ano antes. Ou tem algumas faculdades, por exemplo, de Recife, que era o que uma amiga minha ia. E tipo, podia mandar um mês antes, que conseguia o estágio lá, mais tranquilo. Então assim, você vai ver, geralmente tem um site onde você tem que se inscrever para se candidatar, colocar uma foto, colocar os seus dados, colocar o período onde você vai fazer o período que você quer fazer o estágio. Eu comecei a ver isso já no 8º período, a ficar no site olhando quando abria as inscrições. No primeiro dia que abriu, eu já plantei a minha candidatura. Porque não tem bem uma seleção, eles não vão avaliar o seu currículo. Eles só querem saber se você pagou as disciplinas e se naquele período você vai estar no seu estágio obrigatório. Então você tem que entrar no site da universidade, ver o que se precisa se inscrever, quais são os documentos que precisa enviar. E daí você vai providenciar, né? Geralmente é o histórico, o boletim, aqueles documentos de sempre. E você vai enviar. Não é você mesmo que vai enviar, não é você que vai pagar o SEDEX. Você vai entregar para a coordenadora ou coordenador de estágio da sua faculdade, dizer que você quer candidatar naquela universidade e vai entregar a documentação. E aí a própria faculdade arca com o envio do SEDEX dos seus documentos para lá. E daí é só aguardar. Geralmente eles têm uma quantidade lá de vaga, né? Você vai botar a área que você quer, se você quer ficar na clínica, na cirurgia, em laboratório de patologia.
e vai encaminhar os documentos. E aí olha qual é o dia do resultado e é bem tranquilo, e aí você vai ver se você foi aceito ou não. Nas listas que eu fiz, as pessoas que não foram aceitas é que mandaram documentos incompletos ou que manda o período errado. Tem faculdade que ela não aceita que você comece no dia 15 desse mês e vá até o dia 15 do outro mês. Você tem que começar do dia 1 ao dia 30. Aí se você mandar um dia quebrado, não manda o mês completo, aí eles não aceitam. Tem faculdades não, que você pode começar o dia que você coloca lá, quiser começar dia 20. Pode colocar, não tem problema. Tem algumas que se você colocar assim, elas vão recusar. Mas tudo isso tem no site explicando. Então, você entrega a documentação, a sua universidade manda, e lá quando sai o resultado, eles mandam um e-mail para você. Às vezes mandam e-mail, às vezes você tem que olhar no site. Mas tudo isso tem explicando no site, é só ler direitinho. E aí, eles mandam a resposta e geralmente você tem que responder o e-mail até tal dia confirmando, porque tem uma fila de espera e se você demorar para responder, eles colocam outra pessoa no seu lugar, se você não responder no prazo. O ponto positivo que eu acho é que, por exemplo, a minha universidade, ela não tem uma casuística muito grande. Então, o meu intuito de ir para uma universidade grande é para ver casos que eu não pude acompanhar durante a minha graduação. Isso eu acho que é um ponto muito positivo. Você vai para outra universidade, vai conhecer outra realidade. É bom ir para uma realidade diferente da sua, né? Se você for escolher outro estágio. Você vai aprender muitas coisas, pode ter exames lá que na sua faculdade não tem, por exemplo, ter a oportunidade de ver ressonância, tomografia, se no seu dia a dia aquilo não tinha. Então é mais indicado para quando você não teve uma bagagem tão grande, porque o hospital da sua faculdade não lhe ofereceu tanta oportunidade, e aí você escolhe ir para um hospital maior. Os contras é assim, o que pode ser um contra é a questão do gasto, né? Porque você vai ver o período que você vai ficar, geralmente o mínimo é 1 mês e o máximo é 2 meses por setor. Por exemplo, o nosso estágio obrigatório são 3 meses. Então você pode dividir, você pode ir para uma universidade no estado e outra universidade em outro estado, em áreas diferentes ou mesma área, para você conhecer duas realidades. Pode fazer toda na mesma universidade, só que em áreas diferentes, tipo, geralmente eles deixam você passar 2 meses em cada área, porque é muita gente que quer estagiar, né? Então você pode passar 2 meses, tipo, na clínica, 1 mês na imagem. Você pode passar metade do seu estágio numa faculdade pública, metade numa clínica particular, numa fazenda, enfim, numa fábrica, nesses negócios de inspeção, enfim, outras áreas, né? Pode dividir, pelo menos na minha faculdade pode, eu acredito que nas outras também possam. O ponto negativo que eu acho é o gasto, né? Você vai ter que se deslocar, então tem passagem de avião ou de ônibus, você vai ter que pagar um lugar para ficar. Os lugares para ficar, geralmente, eu vou falar especificamente da Unesp, o lugar que eu encontrei para ficar tinha um Facebook, que é Unesp Repúblicas, vou deixar aqui. E lá tinha as pessoas oferecendo tanto vaga na casa delas, quanto você podia dizer o período que você ia ficar, e uma pessoa que tivesse vaga dizia a você que você podia ficar, e aí acertavam os valores, né? Exemplo também da USP, tem um site que é Morar USP, e lá eles oferecem também vagas para estudantes ficar, para você ficar enquanto está lá no seu estágio, e acredito que nas outras faculdades também tem, né? É só dar um Google, bota o nome da universidade, bota República, se você estiver procurando um lugar mais em conta, e eles vão aparecer as opções. Enfim, tem que se programar, né? Vai ter a questão da sua alimentação, geralmente é bom ficar mais perto da universidade. Então, tem a questão financeira que ela pode ou não ser um empecilho, porque se você se organizar direitinho, você já sabendo que você vai querer estagiar em outro estado, aí então você já se organiza, já vai reservando o valor para você poder viajar. Outra coisa, as universidades elas pedem muito vacinas. Geralmente são as básicas, né? A antirrábica e a de tétano.
Por exemplo, se você vai para o Sudeste, alguns lugares eles pedem também a de febre amarela. Então tem que olhar o cartão de vacina se está atualizado e tem que fazer as suas vacinas, né? Normalmente. Outra coisa também é o seguro de vida. Quando é o estágio obrigatório, quando é o estágio extracurricular, a gente paga por nossa conta própria o seguro de vida no banco. Mas no estágio obrigatório, a nossa universidade paga o nosso seguro de vida. E foi por isso que na pandemia, quando eles suspenderam os estágios, as universidades cortaram o seguro de vida. E por isso estamos até agora, quem era para estar estagiando e está na pandemia sem poder estagiar. Algumas universidades elas têm uma lista de materiais que é para você levar. Então, às vezes eles pedem caixa de luvas, caixa de gorro, para você levar o seu próprio esteto e termômetro, né? Que isso a gente já leva para o estágio. Você tem que ligar, saber se eles têm uma cor de pijama específico, por exemplo, se você for ficar no bloco cirúrgico. Às vezes tem faculdade que só quer uma cor de pijama, só pode verde, só pode azul. Às vezes aceitam aqueles de bichinho, né? Aqueles mais bonitinhos. Então tem que saber isso também. Tem lugares que aceitam você ir de Crocs, tem lugar que não aceita. Então, geralmente nas faculdades eles mandam a lista de, não todas, né? Do que você precisa levar. E algumas não exigem nada, não importa se for estampado ou não, eles não tem problema com isso. Na clínica não é todo esse protocolo. Eles não precisam de tantos documentos assim. Eles só precisam de um termo de um professor responsável. Na pública também tem isso, um professor da área ou não, um professor que você tem afinidade, vai assinar como se fosse o seu responsável. E quando eles lhe aceitam lá, eles vão dizer o nome do professor, vem o nome do professor quando você passa, que é o professor a que você vai se reportar e que vai lá, ao que você vai auxiliar lá no estágio. Na clínica é muito mais fácil, você vai pessoalmente em uma clínica próxima da sua casa, onde você conheça, fala com a pessoa lhe aceita, então só faz o termo na faculdade. Geralmente eles só pedem a antirrábica e a de tétano mesmo, de vacinas, e você vai estagiar no período que quiser, geralmente não é concorrido em clínica, né? E os prós e contras. O bom da clínica é que se você for um bom estagiário, geralmente eles lhe contratam. Você está no último período, não precisa mais nada da faculdade, então ali já é uma porta de emprego. Se você for um bom estagiário, geralmente as clínicas já contratam. Quando termina o seu estágio, você já fica contratado. Isso é um pró, né? O contra é que é rotina de clínica. Você não vai ver, assim, casos muito diferentes, né? Vai ver a realidade ali daquela região. Então é isso, gente. Eu creio que abordei todos os pontos. Resumindo, fica de olho no site, não perde os prazos. Vê tudo certinho que tem que levar, toda a documentação. Se não chegar lá com a documentação correta, você não vai começar o seu estágio. E se organize também financeiramente para viajar, certo? Então eu desejo que você tenha muito sucesso no seu estágio. E se você for para um outro estágio, boa viagem, aprenda muito. E se você for ficar na sua cidade, aprenda muito do mesmo jeito. E faça bons conhecimentos, né? Porque você pode ficar trabalhando lá na clínica depois. Então, é isso, gente. Por aqui eu tô esperando ainda a posição da universidade, eles liberarem o nosso estágio obrigatório. Só falta isso, já defendi o meu TCC, como eu fiz um vídeo pra vocês. Já paguei todas as matérias e só falta isso pra me formar. No mais, no que eu puder ajudar vocês podem mandar sugestões de vídeo, podem mandar perguntas. Seguir lá também o meu Estudigram, que eu vou deixar aqui. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!